Ramos. Quer dizer, cheguei como Ana Maria Ramos, hoje já tem mais um adendo. Né? Mas eu cheguei aqui para fazer um trabalho de saúde comunitária, mas mais ligado à Igreja Católica, que seria pastoral da saúde. Treinar a gente da pastoral da saúde. E vim encaminhada pela Fundação São Camilo. Mas foi a igreja daqui de Paraná que pediu alguém para ajudar na equipe da Pastoral da Saúde da Diocese de Paraná, que na época era prelazia, né? Hoje que é diocese mais organizada e tal. E vindo para cá, então, não tinha como trabalhar só na pastoral, porque sendo dentro da região amazônica você tem vários adendos ligados à saúde comunitária. O que faz massagem da espinhalha caída, a parteira, a rezadeira, a benzedeira. E como não ter esse pessoal para ajudar também no trabalho de saúde da pastoral? E como é que você melhora a saúde da comunidade dispensando esse pessoal que há não sei quantos anos vem trabalhando e passando esse conhecimento de mãe, papai, filho, neto e tal? Você chegou aqui no final da década de 70, no início da década de 80, quando havia um apelo do governo federal para Ocupar a fronteira. ocupar para não perder, né? Como era? Ocupar para não perder. É um Uma negócio coisa mais ou assim, né? menos assim. Do governo militar na época. Aham. O que você encontrou? Que você saiu de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo, você chegou aqui e encontrou uma Amazônia que ainda estava completamente esvaziada, né? Uma Rondônia onde viviam índios, viviam seringueiros, quilombolas. Como era? O que tu encontrou aqui? Como eu cheguei aqui de avião, mas é interessante que não tinha voo direto para cá não. Você descia em Cuiabá, num avião grande, e de Cuiabá você tinha que pegar um avião da TABA, transporte da bacia amazônica, alguma coisa assim. E era uma briga lá para... Você saía de São Paulo já com a passagem marcada de Cuiabá para Paraná ou para Porto Velho, mas quando você chegava em Cuiabá não tinha nada marcado, tinha que entrar na fila, quem apresentasse na fila um sinal para o fulano lá do balcão, passava na frente de uma série de coisas. Mas a preocupação maior é que a gente tentou ver algumas pesquisas, algumas coisas para vir para cá, e uma das coisas que foi muito interessante para mim é que a BR-364 estava asfaltada de Cuiabá até Porto Velho, isso em 1980. Quando eu desci de Paraná, eu precisei ver toda a área que a diocese tomava conta, que era uma área enorme de Mato Grosso, enchia até Vilhena e entrava Juína, não sei o que, Fontanilhas, Juruena, Serra Morena, e toda a área daqui da BR, até Ariquemes. Era uma área bem grande. Então era uma área extensa e com poucas pessoas vivendo Poucas pessoas. Principalmente os mais pobres, assim, pequenos agricultores. E eu achei interessante primeiro conhecer a área para depois ver como é que eu poderia agilizar esse trabalho para facilitar. E nessa de ficar viajando para cima e para baixo, então eu encontrava as rodoviárias todas lotadas, muito caminhão tampado com lona, ônibus que não era da Iocatu. Tudo com a migração. Tudo ligado à migração. E você descia numa rodoviária assim, você tinha que comprar passagem muito adiantada, senão você não tinha vaga. E algumas vezes, mesmo comprado, meu lugar já estava ocupado. Eu tinha que descer, fazer um brigueiro. Ó, minha passagem é número 30 e tal, é número 20 e tal, né, para poder viajar. Tal era o volume de pessoas que estavam chegando, que era um programa que tinha de preencher a fronteira, assumir integrar a fronteira. Para não entregar. Integrar para não entregar. Integrar, quer dizer, para não dar para alguém. Nada a ver. Sem nenhuma condição, né? E eu não consigo lembrar hoje, mas eu me lembro que até os debates era cada município
era mandado um tipo de população. Ariquemes era um tipo, não sei o que, Ouro Preto era não sei o que, Ji-Paraná era não sei o que. Hoje misturou mais, Tu mas diz tinha assim, a migração era direcionada para certas regiões. exatamente, era direcionada. O E INCRA, as no caso, mulheres, fazia isso. e me lembro muitas vezes, de às vezes eu descendo no município, que já tinha o curso marcado de orientação. Então, na hora do almoço ou à noite, o pessoal me levava às vezes na BR, na beira da estrada, para ver mulheres que estavam na BR esperando o marido que tinha ido ver o lote. E ela ficava esperando, com filho ou sem filho, às vezes gestante. Quando ele chegava já tinha tido filho. Às vezes ele não chegava. Cansei de ouvir a história que só chegava o cachorro e ele não chegava. Claro, morte ou tiro, alguma coisa assim. A gente ouviu assim muitas histórias. Tinha mais o garimpo na época, né, Ana, também, que agravava. depois depois que entrou o garimpo. No início foi terra que eles queriam. Agora eu acho que alguns já vieram direcionados também para garimpo, porque dependendo de algum estudo que ele tinha conseguido, que ele tinha em mãos, ele poderia ir direto naquela área porque tinha garimpo. É interessante isso também. E como era a vida dessas pessoas que chegavam aqui? Elas chegavam, às vezes, muitas vezes sem dinheiro, entravam na cara e na coragem. E como era a vida das pessoas que já moravam aqui? Não sei se você entrou em contato com quilombos, extrativistas, ou próprios indígenas que já moravam aqui. Como era esse contexto aqui? Indígenas e quilombolas não é que estavam melhor, é que já eram daqui. Os que vinham de fora realmente esperaram ou esperavam uma coisa e na realidade não era aquilo que eles esperavam. Então, por exemplo, a malária foi hoje a gente fala da pandemia, na época não foi tanto como a pandemia, mas a malária teve municípios aí que a gente viu grandes tristezas, que o pessoal não estava acostumado, não tinha medicamento. E ninguém sabe direito, mas o próprio medicamento da malária, quando os migrantes começaram a chegar, eles começaram a ter problemas com o medicamento da malária, porque os soldados, a população que tinha construído a estrada de ferro, começou a tomar, a cada 8 dias tomava medicamento para malária como preventivo. Quinino. Ou até outro. E quando ele viajava para São Paulo, ficava 3 meses, ele não tomava lá. E quando ele voltava, iniciava esse preventivo e que muitas vezes ele já estava resistente. Então, por isso que houve assim uma certa dificuldade para se tratar a malária aqui. O que chegava, novato, e o que já estava aqui. A gente poderia até... É uma história longa, mas seria assim um tipo de resistência, que hoje já não tem mais, mas ela não foi muito bem usada no início aqui de Rondônia, principalmente para os construtores da estrada de ferro. Os atoleiros, os grandes atoleiros, eu peguei muito atoleiro aqui. Em 80 ainda tinha muito atoleiro. BR-364. A BR-364 ali, o Areião, como eles chamavam, ali Vilhena, Pimenta Bueno, Ariquemes. Eu descia de avião voltando das férias, quando eu chegava aqui em Ariquemes, dentro do ônibus tirava o sapato, tirava a meia, não sei o quê, punha a mala na cabeça. Eu não tinha ajuda, porque solteira, não tinha filho, não tinha nada, o pessoal ia dar atenção para quem tinha mais dificuldade. E a gente atravessava um trechão, né, de atoleiro para poder pegar o ônibus. Pagava o leito, os olhos da cara, e quando eu estava lá do outro lado do atoleiro, era um ônibus todo quebrado, tudo não sei de que jeito. E não tinha como reclamar, porque era aquilo que você tinha e olha lá, tá ótimo. Ainda tem esse daí, né? Demorava-se horas de Ji-Paraná para Presidente Médici, Ji-Paraná para Pimenta Bueno, Porto Velho para Ouro Preto, para Ji-Paraná, porque era atoleiro. Tanto que quando asfaltaram eu não tinha noção
de quantas horas iria demorar para poder... E isso porque no livro da Suframa já dizia que estava asfaltado. Não estava, imagine. Essa história da 364, Que havia uma propaganda muito grande do governo federal na época para que as pessoas viessem para cá. Para preencher a fronteira, mas sem nenhuma condição. Sem condição. Sem condição nenhuma. Nem ele tinha prática. Às vezes ele era mecânico e vinha para cá para trabalhar na lavoura. Nunca tinha visto terra. Sim, até tinha visto, mas na mão dele. Mas para trabalhar, sem nenhuma condição, abrir fronteira, abrir lotes. Comer o quê? No início que estava abrindo, porque não é que você planta o feijão e o arroz hoje e amanhã já está dando, você já vai vender para poder comer e também para poder comprar outras coisas que estavam faltando. Então imagina, mas tem uma ajuda que vai dar a casa, não sei o quê. Minha Casa Minha Vida, naquela época demorava anos para sair a casa. E muitas vezes nem saía, então do jeito que ele morava. Então... não tinha nenhum treinamento. Então foi um sofrimento muito grande dessas pessoas. Foi, muito grande mesmo. E aí você atuou assim, mais nessa questão da saúde, levando informação, né? Exatamente. Porque era isso que demandava mais, além disso, demandava mais informação, né? Como era? E o fato de mim ficar sabendo, de ver esse tipo de vida, era porque eu tinha que viajar nos municípios para saber como é que era, o que tinha e como é que eu ia começar a pastoral. Já tinha o início da pastoral, mas eu precisava saber também o que mais tinha para poder juntar. Porque você só melhora a saúde da comunidade se você apoia a liderança primitiva da saúde também. Porque ele já está trabalhando, a gente já falou atrás, ele já estava trabalhando lá, errando uma parteira. Olha o trabalho magnífico que ela fazia. Como que você chega lá na comunidade, diz que vai começar a fazer um trabalho de saúde, treinar fulano, e tem um grupo que já está trabalhando há anos e conhece a comunidade, sabe como falar com a comunidade, como acompanhar a riqueza das plantas medicinais, a riqueza de outras coisas também. Entende? Precisava fazer essa ligação, era muito importante. Aninha, como é essa questão assim? Você trabalhou muito tempo com plantas medicinais, veio de São Paulo, que tem uma paisagem completamente diferente. O que você encontrou aqui de plantas e de potencial diferente do que tu tinha lá e que as pessoas aqui mesmo não conheciam? Como foi esse... Quer dizer, tem dois fatos. Primeiro, que eu não conhecia plantas. Em São Paulo, apesar de ter uma mãe interiorana, eu conhecia uma ou outra planta. Mas chegando aqui, isso pode dizer que eu não conhecia nada. E segundo... E aí como começou E segundo, que a gente conseguiu encontrar dois tipos de população. A que já morava aqui, que tinha recebido esse conhecimento muitos anos, seus avós, bisavós, etc. E aquela que vinha do Paraná. Era interessante que a gente fazia um encontro também sobre saúde primitiva, massagem, parteira, não sei o quê. As parteiras tiveram menos problema nesse sentido, mas a do Paraná dizia assim, esta planta não é esse nome, é tal nome e lá nós usamos para isso. E a daqui dizia, não, é outro nome e aqui nós usamos para isso. A de Mato Grosso dizia, não, é outro nome. Eu me lembro muitas vezes que eu ficava parada, fui obrigada a fazer um curso rápido em Rondonópolis uma vez e depois em Séries, Goiânia. Um curso rápido de plantas medicinais para poder ter um conhecimento, porque senão, quando eu ia trabalhar com eles, com os agentes sobre doenças comuns, eu percebia assim, que como eu não tendo muito conhecimento, eu não valorizava, isso eu podia acabar fazendo com que ele não valorizasse aquele conhecimento que ele tinha demorado um tempão para aprender e que eu, em pouco tempo, com a minha presença, poderia fazer ele abandonar. Porque eu não estava dando aquele valor necessário. Então foi por isso. E não é que o curso que eu fiz em Rondonópolis e em Séries deu para ter. Não, foi só para eu poder ter um conhecimento, um pouquinho de conhecimento e uma valorização em cima desse pessoal. Se a pessoa se chegar num canteiro
de uma parteira ela ter 50, 70 pés de plantas medicinais diferentes e você indo atrás dela, você, por exemplo, Dona Luzia de Ouro Preto, tem várias, mas uma delas. E ela aí falando, esse serve para isso, esse quando o neném vem, esse quando não vem, esse quando está saindo, esse quando não sei o quê. Isso é uma riqueza, gente. Uma parteira falava de coisas assim que você ficava passada. E a história da nova parteira, como que ela chegava no final de um treinamento. Ela mesma ia acompanhando, ela olhava a família, via quem tinha mais capacidade para ser a futura parteira, e aí aquela menina tinha que ir acompanhando ela, e um certo tempo a menina ajudava aqui, ajudava ali, ajudava aqui, de repente ela dizia para a menina, hoje você vai fazer isso. Olha a didática que ela usava. E para mim também continuar dando valor ao uso das plantas medicinais, porque isso daí você não tem nenhum livro, uma didática, você não tem. Aí tem que ir bolando, vendo como é que você faz. Aí eu pensei, tenho que sentar, dar um nome e falar para todo mundo, chamar aquela planta de tal nome e esquecer que ela veio de outro canto. Senão você não caminhava no curso. Porque as outras queriam aprender para que servia aquela planta, ou então queria falar também para que servia aquela planta, mas eu pedia um tempão na discussão, mas eram os conhecimentos do pessoal que vinha vindo de fora e queria trocar. Mesmo eu sendo um migrante que ninguém valorizava e não estava nem aí, pobre, eu vinha atrás de terra, mas eu tinha um orgulho das coisas que eu vinha trazendo, além da mala, da bagagem que eu vinha trazendo na minha cabeça também. E tinha que ser valorizado isso, até para ela ter um pouco de, não digo respeito, mas valores, né, também. Isso foi, assim, muito interessante. Então eu tive as duas experiências, de aprender de um lado e interessante que E de ensinar e valorizar. ensinar e valorizar. Porque muitas doenças eles tratavam com plantas medicinais. E hoje a gente vê essa grande perda, né? A gente visitou 97 casas nos bairros aqui em Porto Velho, e quanto mais longe o bairro, mais no interior são ribeirinhas. E uma das preocupações minhas é o que ela ainda tem de lá do interior ligado a plantas medicinais. Até que ponto essa tecnologia, quando eu digo tecnologia, os comerciais do rádio, da televisão e da farmácia também. Até que ponto está atrapalhando ela no não uso. E visitando, era para visitar 100 casas, eu consegui visitar 97 só. Consegui encontrar ainda umas 3 ou 4 parteiras, aqui dentro de Porto Velho. E em relação a medicamento, a menina dizia assim, eu não sei porque a minha mãe usa isso daqui. Isso a gente usava lá, aqui não precisa mais usar plantas medicinais. Ou então quando estava em outra casa, até tem aqui plantado, mas eu não sei nem para que ela ainda continua usando isso daqui. É só a gente ir lá na farmácia e comprar. Ela não estava conseguindo passar os grandes conhecimentos para a filha ou o pessoal que estava morando aqui. A grande perda. A gente viu isso muitas vezes também. Até a vergonha, eu não vou usar mais. Né? Eu vejo aqui em casa o Orapronobis, não, eu não vou usar não. Para quê? Tenho a couve. E é interessante que a maioria das plantas medicinais, outro dia eu ouvindo uma história, uma parte delas foram trazidas pelas mulheres de terreiro, que trouxeram da África, né, as plantas medicinais, e aqui continuaram fazendo o trabalho, e até hoje, só que tem tão pouco. Já houve aí uma miscigenação com a cultura indígena também, né? Exatamente. O No Igarapé Preto, a menina chamou para dar um curso de plantas medicinais. E ela falou, e o projeto, do jeito que eu fiz, a gente vai fazer as mudinhas, eu vou chamar uns funcionários, a gente vai fazer as mudinhas, já tem um caminhão que vai levar daqui, e lá a gente faz um canteiro. Quando eu chego lá na área indígena, no Igarapé Preto, indo para Apuí. Só que no meio do caminho você entra e desvia. E tinha um antigo município de São Francisco, hoje não tem mais. Né? Acabou se extinguindo. Porque tinha muita cassiterita lá, então estragaram.
a área indígena. E interessante que quando eu cheguei lá, eu fiquei 20 dias, o menino mostrou para mim uma horta de plantas medicinais seca. Ninguém nem quis olhar, não estava nem cuidando. Aí eu contei a história, não, que a gente fez um projeto, trouxemos as ervas medicinais, plantamos, eles ajudaram até a plantar, mas ninguém ligou. Porque eu tinha dito para ela, eu só vou se você chamar 1 ou 2 pajés e a gente pedir para eles mostrar quais são as plantas que eles usam. Não, mas eles não vão mostrar porque não conhecem, não sei o quê, não sei o quê. Conseguimos fazer isso. Os pajés que elas falaram que estavam com tuberculose, mal levantavam da cama. Eu é que tinha dificuldade para levantar da cama porque saíam cedinho, pulava pau, pedra, não sei o quê, não sei o quê. Ele falava na língua e o menino ia traduzindo. E um grupo de agentes de saúde indígena que tinha acabado de ser treinado no SUS, quer dizer, num posto de saúde em Humaitá, para poder mudar os medicamentos. E saía um carro ou uma ambulância de Humaitá para levar lá no Igarapé Preto um remédio para dor de dente, um vidrinho, um frasquinho lá. Eu cheguei a acompanhar isso daí também, sendo que eles tinham medicamento, ou levava para tratar alguma coisa assim. E nessa brincadeira acabou até aparecendo um menino que disse, eu acho que eu vou começar a seguir essa história do meu pai e da minha mãe, que sempre trabalharam com plantas medicinais. Então imagine, mostrando para ele que precisa usar sim. Vai ter uma hora que eu preciso usar, vou ter que tomar uma injeção, não sei o que lá. Mas não posso jogar fora os medicamentos nossos que hoje... Até porque se nessa época o acesso aos serviços médicos é muito difícil no interior, tinha, naquela época era muito mais, pior né? ainda. Não, Pior ainda. praticamente nem existia, Exatamente, pode ser, né? Exatamente. Imagina uma parteira, quantas vezes, quantos casos ele atendeu. A parteira ia falar direitinho para você, é gêmeos, é tri, não, está atravessado, está isso, está aquilo, e a pediatra uma vez disse assim, mas como é que ela sabe? É a prática. É a prática. Anos de estudo. Agora, hoje a gente vê assim, quanto que nós perdemos. Então, quando eu falava plantas medicinais, não era só plantas medicinais. Era todo um adendo que tinha. Por isso que a pastoral da saúde de Ji-Paraná, ela caminhou muito, porque chegou um certo tempo, eu me lembro que um agente de saúde disse para mim, ela deve estar louca. Eu, né, até tenho a cara de louca, então, que um dia eu disse assim, vocês pensam que vocês vão ficar com essas plantinhas, com essas ervinhas, até quando? Porque chega um patamar que você tem que abrir espaço para ir aprendendo muita coisa. Então, por isso que hoje eu sinto dificuldade que não tem a pastoral em Porto Velho. E lá você tem reiki, esse tratamento aqui da minha perna de ferimento. Vários municípios me chamaram, vem tratar aqui, vem tratar aqui. E não é que os medicamentos eram todos feitos. Farmácia, eu não sei onde é que está esse pendrive. Farmácia de fitoterápicos. Eu ficava encantado. Cuxubim, por exemplo, quando eu ia, as mulheres me esperavam, a menina esquecia, falava que eu ia para lá para dar algum curso, ou bater papo, ou descansar. Olha, Maria, nós viemos aqui para entrar dentro da mata com vocês, para elas aprenderem plantas medicinais. Reiki, massagem, homeopatia, para animal, para pessoas, para água. Avançou assim um tanto, que seriam as políticas alternativas integrativas. Teve até um simpósio um mês atrás aí, 6º simpósio dessas políticas. Óleos essenciais, quantos óleos, nas áreas indígenas, quantos óleos eles usavam. Né? Peguei uma menininha de 8 anos fazendo massagem nesse igarapé, eu fiquei encantada. Ela ensinando o Leroy, nesse encontro eu levei o Leroy que ele queria conhecer. Então, isso para mostrar como que vai passando de um para o outro. E hoje, nem a homeopatia se pode usar, né? Porque só médico formado. E a área toda de Mato Grosso, Cuiabá, tudo ali já tinha um grupo, já tinha
uns assessores que estavam treinando há muito tempo, indígenas, agentes de saúde e outras pessoas para trabalhar nessa área. Então é por isso que alguns municípios rodeados por aqui têm muitas políticas alternativas integrativas já. E aqui tem muito pouco. E a recuperação, né, disso daí. Quem quebrou muitas políticas aqui de plantas medicinais foi esse médico que está voltando agora. Não sei o que lá, Varela, como é que é? Drauzio Varela. Esse Varela aí. Fez pesquisa com mulheres ribeirinhas. Você tinha que ver que riqueza a pesquisa. Ele está falando esse Varela internacional, esse... Que é o Varela que está falando? Ele não é internacional, ele fez um filme até no Presídio. Então, esse nacional, não é É internacional. nacional. Mas o que ele tem a ver com isso com nós aqui? Tem a ver com isso porque ele fez um levantamento enorme com mulheres ribeirinhas. Aqui sobre em plantas Rondônia ou na medicinais. Em Amazônia? Rondônia, na região amazônica. Tá. Sabia não. Um trabalho lindo, lindo, lindo. Você ficava encantado, ela explicando. Ferve assim, soca assim, amassa assim, tá, né? E depois de um certo tempo, eu não sei se alguma firma, né, de medicina caiu em cima dele, ele quebrou todo o trabalho. Inclusive o trabalho de um dos colegas da gente que trabalhava num aeroporto, num lado do prédio, fazia 10 anos que ele trabalhava com, não me lembro agora a planta. Já estava tratando ferimento, tudo, e ele quebrou. E outros medicamentos também. Ele foi quebrando, foi falando mal, foi dizendo, né? Quer dizer, o oposto, não sei como que você pode fazer isso. Agora, tem um nome, era só ele, num canal de comunicação que tem um poder, ele pode quebrar um trabalho de 10, 20, 30 anos de um grupinho que... Eu